Era uma quinta-feira comum de julho de 2020, quando Mercedes Oliveira, aos 46 anos, descobriu que sua vida de 25 anos como dona de casa havia se tornado um pesadelo financeiro. O envelope que chegou pelos correios não era uma conta comum. Era uma notificação de execução judicial. Seu marido, Antônio, havia acumulado dívidas de mais de R$ 180 mil em empréstimos e financiamentos que ela nem sabia que existiam. E agora a casa onde criaram 4 filhos estava prestes a ser leilada. Como você pôde fazer isso conosco? Ela gritou segurando o papel com as mãos trêmulas, enquanto Antônio, de cabeça baixa na mesa da cozinha, a mesma mesa onde ela havia servido milhares de refeições preparadas com amor, tentava explicar o inexplicável. Eu tentei resolver sozinho. Os negócios não foram bem. Eu não queria preocupar você. Achei que conseguiria dar a volta por cima. As desculpas soavam vazias diante da magnitude da traição financeira que havia descoberto. Naquele momento, Mercedes se deu conta de algo aterrorizante. Aos 46 anos, depois de 2 décadas e meia dedicando-se integralmente à família, ela não tinha profissão, não tinha renda própria, não tinha sequer um currículo para apresentar ao mercado de trabalho. Sua única experiência profissional eram alguns meses como balconista em uma loja de tecidos antes de se casar. Todo o resto da sua vida adulta havia sido consumido pelas tarefas domésticas. Cuidado com os filhos, apoio ao marido empreendedor, que agora revelava ser um completo irresponsável financeiro. Mas foi justamente naquele momento de desespero absoluto, sentada na cozinha que conhecia como a palma da mão, cercada pelo aroma dos temperos que usava há décadas, que Mercedes teve uma epifania que mudaria não apenas sua vida, mas a de milhares de outras mulheres, olhando para os potes de conservas caseiras que sempre preparava para economizar no orçamento doméstico, para os bolos que fazia para os aniversários da família, para as receitas manuscritas que herdara da mãe e da avó, ela sussurrou para si mesma: se eu sei cozinhar melhor que qualquer restaurante da cidade, por que não posso transformar isso em dinheiro? Esta é a história de como uma dona de casa comum, traída financeiramente pelo marido e sem perspectivas profissionais, transformou sua cozinha doméstica em um império gastronômico que hoje fatura milhões, emprega centenas de pessoas e se tornou referência nacional em empreendedorismo feminino. Mercedes Oliveira provou que não existe apenas dona de casa. Existem mulheres extraordinárias esperando pela oportunidade de mostrar seu verdadeiro potencial ao mundo. Os primeiros dias após a descoberta das dívidas foram os mais difíceis da vida de Mercedes. Antônio havia desaparecido, levando apenas uma mala e deixando um bilhete dizendo que precisava de um tempo para pensar. Os 4 filhos, Pedro, 22, Ana, 19, João, 16 e Maria, 13, olhavam para a mãe com uma mistura de medo e expectativa, esperando que ela, como sempre fizera, encontrasse uma solução mágica para o caos em que a família havia mergulhado. Mercedes passou a primeira semana trancada no quarto, chorando e se culpando por ter sido ingênua demais para não perceber os sinais da irresponsabilidade financeira do marido. Mas foi Maria, sua filha mais nova, quem a tirou da paralisia. Mãe, disse a menina de 13 anos entrando no quarto com uma bandeja improvisada, eu fiz o seu bolo de chocolate. Ficou meio torto, mas tem o mesmo gosto. A senhora sempre disse que comida feita com amor cura qualquer tristeza. Naquele momento, saboreando o bolo imperfeito mas carinhoso da filha, Mercedes tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela não seria mais vítima das circunstâncias. Levantou-se, lavou o rosto, amarrou os cabelos e disse para os 4 filhos reunidos na sala: meus filhos, vocês vão ver a mãe de vocês se transformar em uma mulher que vocês ainda não conhecem. Não sei como, mas vamos sair dessa situação mais fortes do que entramos. A transformação começou na própria cozinha. Mercedes fez um inventário completo de suas habilidades culinárias. Sabia preparar mais de 200 receitas diferentes, desde pratos regionais mineiros até doces sofisticados. Suas conservas caseiras duravam meses sem perder o sabor. Seus pães tinham uma textura que os vizinhos sempre elogiavam. E seu tempero especial para carnes era requisitado em todos os churrascos da família. A primeira tentativa de monetizar essas habilidades foi tímida e quase acidental.
Mercedes preparou 20 potes de geleia de pimenta, uma receita secreta da família, e pediu para Ana vendê-los na universidade onde estudava. Em 2 dias, todos os potes haviam sido vendidos por R$ 8 cada um, e Ana voltou para casa com uma lista de 50 pessoas querendo encomendar mais. Mãe, disse Ana, contando as notas de dinheiro na mesa da cozinha, as pessoas estão loucas por essa geleia. A professora de marketing diz que você tem um produto diferenciado e que deveria transformar isso em negócio. Mercedes olhou para as R$ 160, a primeira renda que ganhara em 25 anos, e sentiu uma emoção que havia esquecido que existia. O orgulho de ser produtiva, de ter valor econômico próprio. O sucesso da geleia de pimenta foi apenas o começo. Mercedes começou a ampliar a produção caseira, acordando às 5 da manhã para preparar geleias, conservas, bolos e salgados. João, seu filho de 16 anos, criou um perfil no Instagram para divulgar os produtos. Pedro, o mais velho, usou o carro para fazer entregas pela cidade. Maria ajudava com a embalagem e etiquetagem. Pela primeira vez em anos, a família trabalhava unida em direção a um objetivo comum. Em 3 meses, Mercedes estava faturando R$ 3.000 mensais, dinheiro que ia diretamente para quitar as dívidas mais urgentes e manter a casa funcionando. Mas o mais importante não eram os números financeiros, era a transformação que estava acontecendo dentro dela. A mulher tímida e dependente estava dando lugar a uma empreendedora determinada e criativa. O primeiro grande desafio veio quando um restaurante local encomendou 200 potes de geleia para usar em seus pratos. Mercedes percebeu que sua cozinha doméstica não teria capacidade para uma produção em escala maior. Foi então que ela tomou a decisão mais corajosa de sua vida: usar o pouco dinheiro que havia conseguido juntar para alugar uma cozinha comercial pequena no centro da cidade. Vocês têm certeza de que a mãe não enlouqueceu? Perguntou para os filhos na noite, antes de assinar o contrato de aluguel. Estamos apostando tudo o que conseguimos em uma cozinha que mal conhecemos, para um negócio que aprendemos faz 3 meses. Mas Pedro, seu filho mais velho, respondeu com uma frase que ela guardaria para sempre. Mãe, pela primeira vez na vida, eu vejo você brilhando. Não é loucura apostar em quem você está se tornando. A cozinha comercial era pequena, simples, mas representava liberdade e possibilidades infinitas. Mercedes registrou sua primeira empresa, Mercedes Sabores Artesanais. E pela primeira vez na vida, aos 47 anos, teve um CNPJ próprio, uma conta bancária empresarial e, principalmente, uma identidade profissional que, além de esposa do Antônio ou mãe dos meninos, o crescimento foi rápido e consistente. Em 6 meses operando na cozinha comercial, Mercedes tinha 15 produtos diferentes no catálogo, fornecia para 8 restaurantes da cidade e havia criado uma marca reconhecida pela qualidade e autenticidade dos sabores. Mais importante, havia conseguido renegociar todas as dívidas deixadas pelo marido e estava pagando-as religiosamente todo mês. Mas foi uma conversa casual com uma cliente que abriu os olhos de Mercedes para o verdadeiro potencial do que estava construindo. Dona Mercedes, disse a mulher, provando uma conserva de berinjela, a senhora não está apenas vendendo comida, está vendendo o sabor da comida da nossa infância, o carinho das receitas de família, a sensação de estar em casa. Isso não tem preço. Naquele momento, Mercedes compreendeu que havia descoberto muito mais que uma fonte de renda. Havia descoberto sua missão de vida: resgatar e valorizar a culinária caseira brasileira, provando que o conhecimento tradicional das donas de casa tem imenso valor comercial e social. E esta era apenas a primeira etapa de uma jornada que a levaria muito além de seus sonhos mais ambiciosos. O ano de 2021 começou com Mercedes enfrentando um problema que jamais imaginou ter. Sua pequena cozinha comercial não conseguia mais atender toda a demanda. Restaurantes, mercados gourmet e até mesmo grandes redes de supermercados queriam seus produtos. O telefone tocava constantemente, com pedidos que ela não tinha capacidade de produzir. E, pela primeira vez, precisou aprender a dizer não por limitações de infraestrutura, não por falta de competência. A solução veio através de uma conversa com Ana, sua filha,
que estava cursando o último ano de administração. Mãe, ela disse analisando os números da empresa, você precisa parar de pensar como uma doceira e começar a pensar como uma CEO. Não é mais sobre você cozinhar melhor que todo mundo. É sobre você criar um sistema que permita outras pessoas cozinharem com a mesma qualidade que você. Essa mudança de mentalidade foi revolucionária. Mercedes percebeu que precisava documentar todas suas receitas, padronizar processos de produção, treinar funcionários e, principalmente, multiplicar seu conhecimento sem perder a essência artesanal, que diferenciava seus produtos. Era um desafio complexo, que exigiria habilidades que ela não sabia que possuía. A primeira funcionária contratada foi Rosângela, uma vizinha de 52 anos que havia perdido o emprego durante a pandemia. Mercedes a treinou pessoalmente durante 2 semanas, ensinando não apenas as receitas, mas principalmente a filosofia por trás de cada produto. Rosângela, quando você está fazendo essa geleia, não está apenas misturando ingredientes, está criando uma experiência de afeto para quem vai comer. Cada pote deve sair daqui como se fosse para a sua própria família. O modelo de treinamento intensivo e humanizado deu tão certo que Mercedes decidiu replicá-lo. Em 6 meses, havia contratado 8 funcionárias, todas mulheres acima dos 40 anos, que haviam enfrentado dificuldades no mercado de trabalho. Cada uma foi treinada, não apenas nas técnicas culinárias, mas também na cultura da empresa, qualidade absoluta, carinho em cada produto e, principalmente, orgulho do trabalho artesanal. O crescimento da equipe permitiu que Mercedes expandisse dramaticamente a produção, mas também trouxe desafios administrativos complexos. Ela precisou aprender sobre folha de pagamento, encargos trabalhistas, controle de estoque, gestão de fornecedores. Filha, ela disse para Ana, eu que mal sabia usar o caixa eletrônico, agora estou aqui mexendo com planilhas de Excel e calculando margem de lucro. A grande oportunidade veio em agosto de 2021, quando Mercedes recebeu uma ligação que mudaria completamente o patamar de seu negócio. Era o comprador de uma rede nacional de supermercados, interessado em colocar seus produtos em 50 lojas espalhadas por 3 estados. O contrato representaria um faturamento de R$80 mil mensais, mas exigiria investimentos pesados em equipamentos, certificações sanitárias e, principalmente, capacidade de produção em escala industrial. Dona Mercedes, disse o comprador durante a visita à sua cozinha, seus produtos têm qualidade excepcional, mas preciso ter certeza de que a senhora conseguirá manter essa qualidade, produzindo 10 vezes mais. Estamos falando de 5 mil potes por mês, entregues pontualmente, com prazo de validade padronizado e certificação Anvisa. Era o momento da verdade. Mercedes sabia que aceitar o contrato significaria dar um salto no escuro, assumir riscos financeiros enormes e, principalmente, deixar de ser uma pequena produtora artesanal para se tornar uma industrializadora de alimentos. Mas também sabia que era a oportunidade de transformar definitivamente sua vida e a de suas funcionárias. A decisão de aceitar veio acompanhada de uma estratégia cuidadosamente planejada. Mercedes usou as economias que havia conseguido juntar, conseguiu um empréstimo empresarial no banco e, principalmente, formou uma sociedade com Ana, que havia se formado em administração e mostrado talento natural para a gestão. Mãe e filha empresárias, ela brincou na assinatura do contrato de sociedade. Quem diria que a dona de casa que chorava no quarto viraria sócia de uma administradora? A expansão para o novo galpão industrial foi um período de aprendizado intenso e estressante. Mercedes precisou contratar 25 funcionárias, investir em equipamentos semi-industriais, implementar controles rigorosos de qualidade e, principalmente, manter a essência artesanal dos produtos, mesmo produzindo em escala muito maior. O maior desafio não era técnico, mas emocional. Mercedes descobriu que ser chefe de 25 pessoas é muito diferente de cozinhar sozinha ou com algumas ajudantes. Precisou aprender a delegar responsabilidades, resolver conflitos entre funcionárias, tomar decisões difíceis sobre demissões e, principalmente, manter a motivação da equipe durante os períodos mais intensos de produção. Meninas, ela disse durante uma reunião com todas as funcionárias, eu sei que às vezes sou exigente demais,
que cobro perfeição em cada detalhe. Mas vocês precisam entender uma coisa. Cada produto que sai daqui carrega nosso nome, nossa reputação e, principalmente, representa a oportunidade de outras mulheres como nós provarem que sabem fazer melhor que qualquer fábrica grande. A filosofia funcionou. A equipe da Mercedes Sabores Artesanais se tornou conhecida não apenas pela qualidade dos produtos, mas também pelo ambiente de trabalho respeitoso e acolhedor. Funcionárias que haviam sido rejeitadas em outras empresas por idade avançada floresceram sob a liderança de Mercedes, tornando-se especialistas em suas áreas e orgulhosas do trabalho que realizavam. Em dezembro de 2021, ao fazer o balanço do primeiro ano, operando em escala industrial, Mercedes mal conseguia acreditar nos números. Faturamento anual de 1,2 milhão de reais, 30 funcionárias empregadas, produtos em mais de 200 pontos de venda. E, principalmente, a certeza de que havia criado algo sustentável e transformador. Mas o que mais a orgulhava não eram os números financeiros. Era o depoimento de Rosângela, sua primeira funcionária. Dona Mercedes, quando a senhora me contratou, eu estava me achando inútil, velha demais para aprender coisas novas. Hoje eu sou supervisora de produção, ensino outras mulheres. E principalmente voltei a acreditar em mim mesma. A senhora não me deu apenas um emprego, me devolveu minha dignidade. Naquela noite de Natal de 2021, Mercedes olhou ao redor da mesa da cozinha, a mesma onde havia chorado 2 anos antes, e viu seus 4 filhos, suas funcionárias mais próximas, e principalmente viu o reflexo de uma mulher completamente transformada. Havia saído da condição de dependente financeira para se tornar geradora de empregos, de vítima das circunstâncias para protagonista de sua própria história. Mas Mercedes sabia que sua jornada estava apenas começando. Havia descoberto que possuía não apenas talento culinário, mas liderança natural, visão de negócios e, principalmente, a capacidade de inspirar outras mulheres a descobrirem seu próprio potencial. E tinha planos muito maiores para o futuro. O ano de 2022 trouxe para Mercedes Oliveira um convite que ela jamais imaginou receber. Participar do programa Shark Tank Brasil para apresentar sua empresa e buscar investimento para a expansão nacional. O convite veio após uma reportagem na revista Exame, que destacava a Mercedes Sabores Artesanais como uma das 50 empresas que mais cresceram no pós-pandemia, com um faturamento anual que havia saltado de 0 para 2,8 milhões de reais em apenas 2 anos. A preparação para o programa foi intensa e reveladora. Mercedes precisou estruturar um plano de negócios detalhado, projeções financeiras, estratégias de marketing e, principalmente, definir exatamente o que estava oferecendo aos investidores. Não estou apenas pedindo dinheiro, ela ensaiava diante do espelho. Estou oferecendo a oportunidade de fazer parte da revolução da culinária caseira brasileira. Durante a gravação, diante dos 5 tubarões investidores, Mercedes contou sua história com a mesma simplicidade e autenticidade que caracterizava sua personalidade. Falou sobre a descoberta das dívidas do marido, sobre os primeiros potes de geleia vendidos pela filha na universidade, sobre a transformação de uma cozinha doméstica em uma indústria que empregava 45 mulheres. Senhores, ela disse olhando diretamente para as câmeras, eu não vim aqui apenas buscar investimento. Vim mostrar que existe um Brasil que sabe fazer, que tem talento, que só precisa de oportunidade. A apresentação foi um sucesso absoluto. 3 dos 5 investidores fizeram propostas, e Mercedes fechou um acordo com Carlos Wizard e Cristina Junqueira. 2 milhões de reais de investimento, em troca de 20% da empresa, mais mentoria especializada para a expansão nacional através de franquias. O modelo de franquias da Mercedes Sabores Artesanais foi revolucionário no setor alimentício. Em vez de simplesmente vender a marca para empreendedores com capital, Mercedes criou um sistema de franquias sociais especificamente voltadas para mulheres acima dos 40 anos que queriam empreender. A taxa de franquia era simbólica, R$15 mil. O treinamento durava um mês completo e, principalmente, Mercedes oferecia suporte técnico permanente e garantia de compra de matérias-primas
por preços diferenciados. Não quero criar um negócio apenas para pessoas que já têm dinheiro. Ela explicou durante o lançamento nacional do programa de franquias. Quero criar oportunidades para mulheres como eu era, sem experiência empresarial, mas com muito conhecimento, muita vontade e, principalmente, necessidade de reconstruir suas vidas. A resposta foi extraordinária. Em 6 meses, 120 mulheres de 15 estados brasileiros haviam se inscrito no programa de franquias. Cada unidade empregava de 5 a 15 pessoas, sempre priorizando mulheres em situação de vulnerabilidade social ou que haviam enfrentado dificuldades no mercado de trabalho tradicional. O sucesso das franquias chamou a atenção internacional. Mercedes foi convidada para palestrar na Conferência Mundial de Empreendedorismo Feminino em Londres, onde apresentou seu modelo como um caso de sucesso em negócios de impacto social. Ladies and gentlemen, ela disse em inglês básico, com tradução simultânea. In Brazil we have a saying, the best seasoning is love. And I transformed this wisdom into a business that employs thousands of women and proves that traditional knowledge has immense commercial value. O reconhecimento internacional abriu portas que Mercedes nunca havia sonhado atravessar. Ela foi capa da revista Forbes Brasil, tema de case study em escolas de negócios. E, principalmente, tornou-se uma das principais vozes do movimento de valorização do empreendedorismo feminino no país. Em 2023, a Mercedes Sabores Artesanais havia se tornado muito mais que uma empresa de alimentos. Era um movimento social que provava como conhecimentos tradicionalmente femininos, culinária, cuidado, atenção aos detalhes, poderiam ser transformados em negócios altamente lucrativos e socialmente transformadores. A empresa operava em 3 frentes: a produção industrial da matriz, que atendia grandes redes de supermercados, a rede de franquias, que chegou a 180 unidades, e principalmente o Instituto Mercedes Oliveira, uma organização sem fins lucrativos que oferecia cursos gratuitos de empreendedorismo culinário para mulheres em situação de vulnerabilidade. O Instituto foi o projeto mais querido de Mercedes. Meninas, ela disse durante a inauguração da primeira unidade, vocês vão aprender aqui que não existe apenas dona de casa. Dona de casa é gerente de recursos humanos, diretora financeira, chefe de cozinha, psicóloga, administradora e, principalmente, a pessoa mais qualificada do mundo para empreender. Só não sabia que tinha todas essas qualificações. Em seu primeiro ano, o Instituto atendeu mais de 2.000 mulheres, gerou a criação de 400 micro e pequenas empresas e, principalmente, mudou a percepção que muitas mulheres tinham sobre seu próprio valor profissional. O momento mais emocionante de 2023 aconteceu durante o primeiro Congresso Nacional de Empreendedorismo Culinário Feminino, organizado por Mercedes em São Paulo. O evento reuniu 1.500 participantes, incluindo franqueadas, funcionárias, formandas do Instituto e mulheres interessadas em empreender. Durante sua palestra principal, Mercedes olhou para a plateia repleta de mulheres e disse: há 5 anos, eu estava sentada na minha cozinha, chorando porque descobri que meu marido havia quebrado nossa família financeiramente. Eu me sentia inútil, velha demais para recomeçar, sem qualificações para o mercado de trabalho. Hoje estou aqui diante de vocês como prova viva de que nunca é tarde para descobrir quem você realmente é. A plateia se levantou em uma ovação que durou 5 minutos. Mercedes chorou no palco, não de tristeza como fizera tantas vezes na cozinha de casa, mas de alegria por ter descoberto que sua missão de vida era muito maior do que simplesmente ganhar dinheiro. Era provar para milhares de mulheres que elas tinham valor, talento e, principalmente, o direito de sonhar grande. Naquele final de 2023, aos 49 anos, Mercedes fez um balanço de sua jornada extraordinária. Comandava um grupo empresarial que faturava 15 milhões de reais anuais, empregava diretamente mais de 800 pessoas, havia transformado a vida de mais de 5.000 mulheres através de suas iniciativas e, principalmente, havia se tornado símbolo nacional de que recomeçar é sempre possível. Mas para Mercedes, o maior sucesso não estava nos números ou prêmios, estava na mensagem que recebeu de uma ex-aluna do Instituto.
Dona Mercedes, hoje inaugurei minha terceira loja, mas o mais importante não é o dinheiro que estou ganhando. É que minha filha de 12 anos me disse ontem: Mamãe, quando eu crescer quero ser empreendedora como você. Obrigada por me ensinar que ser mulher não é limitação, é superpoder. E Mercedes sabia que sua revolução estava apenas começando. Em janeiro de 2024, Mercedes Oliveira recebeu um telefonema que mudaria novamente o rumo de sua trajetória já extraordinária. Era o Ministério do Desenvolvimento Social, convidando-a para liderar um programa nacional de empreendedorismo feminino que seria implementado em 1.000 municípios brasileiros. Dona Mercedes, disse a assessora ministerial, o governo federal reconhece que a senhora criou o modelo mais eficaz de geração de renda para mulheres em vulnerabilidade social. Queremos replicar sua metodologia em escala nacional. O convite era grandioso e assustador. Significava assumir a responsabilidade de impactar a vida de centenas de milhares de mulheres, criar uma estrutura educacional e de apoio em todo o território nacional e, principalmente, provar que o modelo que funcionara em escala regional poderia ser efetivo nacionalmente. A decisão de aceitar veio após longas conversas com a família e equipe. Mãe, disse Ana, agora diretora executiva do Grupo Mercedes, você sempre disse que seu objetivo não era ficar rica, mas provar que mulheres como você têm valor. Este é o momento de fazer isso em uma escala que pode mudar o país. O Programa Nacional Mercedes Oliveira de Empreendedorismo Feminino foi lançado em março de 2024, com uma meta ambiciosa: capacitar 50.000 mulheres em 2 anos, gerar 20.000 novos empreendimentos e criar mais de 100.000 postos de trabalho. Mercedes tornou-se não apenas uma empresária, mas uma política pública viva, a personificação de que programas sociais eficazes nascem da experiência real de quem enfrentou as dificuldades na própria pele. A implementação do programa exigiu que Mercedes desenvolvesse habilidades que jamais imaginou possuir. Ela precisou negociar com governadores, prefeitos, ONGs, universidades e organismos internacionais. Transformou-se em uma articuladora política formidável, sempre mantendo o foco na essência de sua missão: provar que mulheres comuns podem realizar coisas extraordinárias. Senhor governador, ela disse durante uma reunião no Palácio do Planalto, eu não vim aqui como empresária pedindo favor. Vim como brasileira oferecendo solução. Temos milhões de mulheres talentosas sendo subutilizadas por falta de oportunidade e autoestima. Meu programa não cria dependentes do governo. Cria geradoras de riqueza. A primeira fase do programa foi implementada em 100 cidades de 20 estados. Mercedes viajou incansavelmente pelo país, treinando multiplicadoras, visitando projetos, ajustando metodologias e, principalmente, inspirando mulheres que se viam nela. Mães de família que haviam abandonado sonhos, donas de casa que se sentiam improdutivas, trabalhadoras que haviam perdido emprego por idade avançada. O impacto foi imediato e transformador. Em Manaus, Francisca, de 54 anos, criou uma cooperativa de produtos amazônicos que empregou 30 mulheres da periferia. Em Recife, Conceição transformou suas receitas de bolo de rolo em uma empresa que fornece para redes de hotéis. Em Porto Alegre, Marta, viúva aos 58 anos, descobriu que sua paixão por costura poderia se tornar uma marca de roupas sustentáveis. Cada história de sucesso reforçava a tese central de Mercedes: o Brasil estava desperdiçando um potencial econômico gigantesco ao subestimar mulheres maduras, especialmente aquelas com conhecimentos tradicionais e experiência de vida. O reconhecimento internacional chegou de forma espetacular quando Mercedes foi convidada para discursar na Assembleia Geral da ONU durante a sessão especial sobre empoderamento econômico das mulheres. Aos 50 anos, a ex-dona de casa que descobrira as dívidas do marido na mesa da cozinha subia ao púlpito mais importante do mundo para representar o Brasil. Distinguished Delegates, ela começou em inglês com a mesma simplicidade que caracterizava suas falas. 5 years ago, I was just a housewife who thought her life was over. Today I stand before you as proof that when societies unlock the potential of women, everyone wins. In Brazil, we learned that the best social program is not giving fish to people, is teaching them to fish, and especially
teaching them that they already knew how to fish all along. O discurso na ONU foi transmitido ao vivo e viralizou nas redes sociais, sendo compartilhado milhões de vezes, com legendas em dezenas de idiomas. Mercedes se tornou um fenômeno global, símbolo de como o empreendedorismo feminino pode ser uma ferramenta poderosa de transformação social e econômica. Em setembro de 2024, chegou o reconhecimento máximo. Mercedes foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz, na categoria de contribuições para a redução da desigualdade de gênero e combate à pobreza através do empreendedorismo. A indicação partiu de um consórcio de universidades brasileiras, apoiado por organismos internacionais que reconheciam o impacto transformador de seu trabalho. Mãe, disse Pedro, seu filho mais velho, agora formado em engenharia e trabalhando na área de sustentabilidade da empresa. Você lembra quando o papai foi embora e você ficou dias chorando no quarto? Quem diria que aquela dor se transformaria em força para mudar a vida de milhões de mulheres? Embora não tenha ganhado o Nobel, a indicação consolidou Mercedes como uma das líderes globais mais influentes na área de desenvolvimento social. Ela recebeu o título de doutora honoris causa por 5 universidades brasileiras, foi capa de revistas internacionais e, principalmente, tornou-se a referência mundial em programas de empreendedorismo feminino baseados em conhecimentos tradicionais. Em dezembro de 2024, durante a cerimônia de formatura da primeira turma nacional do programa, Mercedes fez um discurso que resumia sua filosofia de vida. Minhas queridas, quando começamos esta jornada, muitas de vocês se achavam apenas donas de casa, apenas mães, apenas mulheres que sabiam cozinhar, costurar, cuidar. Hoje vocês descobriram a verdade. Não existe apenas mulher. Existem CEOs que ainda não descobriram sua empresa, líderes que ainda não encontraram sua causa, empreendedoras que ainda não tiveram sua oportunidade. O Programa Nacional havia superado todas as metas. 75 mil mulheres capacitadas, 35 mil novos empreendimentos criados, mais de 150 mil empregos gerados. Mais importante que os números, havia mudado a narrativa nacional sobre o valor econômico das mulheres maduras e dos conhecimentos tradicionalmente femininos. O impacto pessoal na vida de Mercedes também foi extraordinário. Aos 50 anos, ela comandava um grupo empresarial avaliado em 45 milhões de reais. Liderava o maior programa de empreendedorismo feminino da América Latina e, principalmente, havia se tornado a voz mais respeitada do país quando o assunto era transformação social através da valorização do potencial feminino. Seus 4 filhos haviam seguido caminhos inspirados pelo exemplo da mãe. Pedro criou uma startup de tecnologia sustentável. Ana tornou-se consultora internacional em empreendedorismo feminino. João especializou-se em marketing digital para pequenos negócios. E Maria, agora com 17 anos, já falava em cursar relações internacionais para ajudar a mamãe a expandir o programa pelo mundo. O momento mais simbólico de toda a sua trajetória aconteceu em uma tarde de janeiro de 2025, quando Mercedes recebeu uma visita inesperada. Era Antônio, seu ex-marido, que havia passado os últimos 4 anos tentando recomeçar a vida em diferentes cidades, sempre fugindo das consequências de suas irresponsabilidades financeiras. Mercedes, ele disse, visivelmente constrangido, eu vim te pedir perdão. E, principalmente, vim te dizer que você se tornou a mulher mais extraordinária que eu já conheci. Quando eu te deixei, eu achava que você era fraca, dependente, sem perspectivas. Eu estava completamente errado. Você era apenas uma diamante bruto esperando a oportunidade de brilhar. Mercedes o ouviu em silêncio, sem raiva, sem ressentimento, mas também sem qualquer intenção de retomar o relacionamento. Antônio, ela respondeu com serenidade, eu te agradeço por ter ido embora. Se você tivesse ficado, eu provavelmente continuaria sendo a mulher acomodada que eu era. Sua traição me forçou a descobrir quem eu realmente sou. Em um sentido muito estranho, você me deu o maior presente da minha vida, a oportunidade de me reinventar completamente. Ela continuou, mas eu preciso que você entenda uma coisa. A Mercedes que você conheceu morreu no dia em que você foi embora. A mulher que está aqui hoje é alguém completamente diferente. Mais forte, mais confiante, mais realizada.
Você sempre será o pai dos nossos filhos, mas eu sou outra pessoa agora. Antônio foi embora compreendendo que havia perdido não apenas uma esposa, mas a oportunidade de testemunhar e participar da transformação mais extraordinária que uma pessoa pode viver. Mercedes, por sua vez, sentiu que havia encerrado definitivamente um ciclo de sua vida, não com amargura, mas com gratidão pelo caminho que aquela dor havia aberto. Em março de 2025, Mercedes tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo sua família. Anunciou que doaria 70% de sua participação no grupo empresarial para uma fundação que perpetuaria seu trabalho de empoderamento feminino. Não preciso ser bilionária, ela disse durante o anúncio. Preciso ter certeza de que o trabalho que começamos vai continuar transformando vidas mesmo, depois que eu não estiver mais aqui. A Fundação Mercedes Oliveira foi criada com um patrimônio de 30 milhões de reais e a missão de expandir internacionalmente os programas de empreendedorismo feminino. O primeiro projeto internacional seria implementado na Colômbia, depois no México e eventualmente em países da África, onde a situação das mulheres era similar à que Mercedes havia conhecido no Brasil. My dear ladies, ela disse durante o lançamento internacional da fundação, When I started this journey, I just wanted to pay my husband's debts and keep my house. Today, I understand that my mission is much bigger. To prove to the world that women's traditional knowledge is not outdated. It's the foundation for the most innovative and sustainable businesses of our time. Julho de 2025. Mercedes completou 51 anos de idade e 5 anos desde que descobrira as dívidas do marido. Para comemorar, organizou uma festa na mesma cozinha onde havia chorado naquela quinta-feira de julho de 2020. Mas agora, a cozinha havia se transformado em um museu dentro de sua nova casa. Um espaço preservado exatamente como estava no dia em que decidiu transformar suas habilidades culinárias em um negócio. Esta cozinha, ela disse para os mais de 200 convidados, filhos, funcionários, franqueadas, beneficiárias do programa, jornalistas, políticos, é o lugar mais importante da minha vida. Foi aqui que descobri que dor pode virar combustível, que conhecimento tradicional tem valor comercial. E, principalmente, que nunca é tarde para uma mulher descobrir seu verdadeiro potencial. Ana, sua filha e sócia, fez um brindis emocionado. Mãe, há 5 anos, você estava aqui chorando porque achava que sua vida havia acabado. Hoje você é a prova viva de que a vida das mulheres não acaba aos 40, aos 50, aos 60. Na verdade, pode estar apenas começando. Você não só reconstruiu nossa família, você construiu um movimento que está mudando o Brasil. Naquela noite, depois que todos foram embora, Mercedes ficou sozinha na cozinha histórica, folheando o livro de receitas manuscritas que herdara da mãe e da avó, o mesmo livro que havia sido o ponto de partida para seu império empresarial. Ela sorriu, pensando em como aquelas receitas simples haviam se transformado em fórmulas para a transformação social. Na última página do livro, ela escreveu uma receita final. Receita para recomeçar. Pegue uma pitada de coragem. Adicione uma generosa porção de determinação. Tempere com muito amor próprio. Deixe crescer com paciência e sirva com orgulho. Rende milhares de vidas transformadas e uma sensação indescritível de propósito cumprido. Em 2025, Mercedes Oliveira não era mais apenas uma ex-dona de casa que havia descoberto as dívidas do marido. Era a matriarca do empreendedorismo feminino brasileiro, a mulher que havia provado que conhecimento tradicional e inovação empresarial podem caminhar juntos, que idade madura é sinônimo de experiência valiosa, e, principalmente, que não existe limite para o que uma mulher pode realizar quando descobre seu verdadeiro valor. Sua história havia se tornado lenda viva, inspirando milhões de mulheres no Brasil e no mundo a verem suas próprias cozinhas, habilidades domésticas e conhecimentos tradicionais não como limitações, mas como matérias-primas para construir impérios empresariais e legados de transformação social. Esta história, embora fictícia, é inspirada nas trajetórias reais de milhares de donas de casa brasileiras que transformaram conhecimentos culinários e domésticos em negócios prósperos, provando que habilidades tradicionalmente femininas
tem imenso valor comercial e que nunca é tarde para uma mulher descobrir seu potencial empreendedor. Mercedes Oliveira representa todas aquelas que ousaram transformar suas cozinhas em laboratórios de inovação e suas receitas de família em receitas de sucesso.